Sejam bem-vindos ao Pode Avaliar, o podcast onde falamos de avaliação. Quem vos fala é o professor Marcos Gouveia. E aqui ao seu lado, a professora Fernanda Firigato. E faremos agora brevemente a nossa audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 1,69 m, tenho cabelos pretos longos, tenho sardas no rosto e uso aparelho nos dentes. Sou branco, de 1,75 m, olhos castanhos, uso brinco, óculos, sou careca, com barbão, igualzinho os alunos chamam, né? E eu acho que essa é a minha audiodescrição. O podcast de hoje será fundamentado a partir da obra de Cipriano Lucchesi. Cipriano Lucchesi é reconhecido como um dos principais teóricos brasileiros sobre avaliação educacional. Ele desenvolveu um dos modelos de avaliação formativa, que se baseia na ideia que a avaliação não pode ser vista como uma mera medida de desempenho dos alunos, mas como um processo integrado ao ensino e à aprendizagem, com o objetivo de promover o desenvolvimento do estudante. De acordo com Lucchesi, a avaliação formativa deve ser continuada, sistemática e contextualizada, visando identificar as dificuldades dos alunos e oferecer feedbacks que os ajudem a superá-las. Além disso, ele defende que a avaliação deve ser realizada de forma participativa, envolvendo os alunos em todo o processo, e que os critérios de avaliação devem ser claros e objetivos, de modo que os estudantes saibam o que se esperar deles. Lucchesi, na sua obra, ele começa refletindo em como a avaliação se dá em um contexto tradicional de educação. E a partir disso, ele destaca alguns pontos que, nessa perspectiva educacional tradicional, a prova e o instrumento avaliativo como um todo, ela é feita para reprovar, ela é usada para uma pontuação e a avaliação é uma medida de disciplinamento, que o professor sabe que é esse o elemento que tem na mão para manter a ordem e controle. O autor destaca que as provas são usadas para seletividade de quem é bom e quem é ruim, e isso se torna um modo de controle social, ou seja, a prova ela não é usada realmente para avaliar as aprendizagens. Lembrando que estamos falando nesse contexto de avaliação tradicional, de uma escola tradicional. E isso tudo faz parte de uma lógica na qual a avaliação e os instrumentos avaliativos em que eles são utilizados é para um controle social. E as consequências, segundo Lucchesi apresenta, são consequências pedagógicas que secundariza a aprendizagem e superestima o exame em si, no entendimento dos estudantes. Ele tem consequência psicológica, que desenvolve personalidade submissa e orientada à obediência, e ele também apresenta uma consequência social, que cria seletividade e apoia a manutenção das desigualdades, servindo principalmente a mecânica de reprovação. Nessa perspectiva, o estudante não observa valor no seu estudo e temas que compõem as suas disciplinas, pois não cria conexão com a sua construção de conhecimento. E dessa forma, Lucchesi aponta também que a avaliação influencia para a manutenção da reprovação. E diante disso, quem serão as pessoas excluídas de oportunidades na sociedade? E uma avaliação justa e interessada na aprendizagem do estudante possui diversos instrumentos avaliativos e que sejam usados de forma para compreender diferentes formas de construção do conhecimento. Em relação ao contexto apresentado, fizemos aplicação em uma escola pública do estado de São Paulo, na região do Vale do Paraíba, para sabermos, e também discutirmos aqui no podcast, essa relação de avaliação e sabermos também um pouco da realidade em sala dos professores. Sendo como público participante da pesquisa 25% masculino e 75% feminino,
Dos professores que responderam ao nosso questionário, 50% deles eram da disciplina de matemática, enquanto os restantes, que ficou na porcentagem de 12,5%, eram de biologia, geografia, arte e ciências. A atuação desses professores ficou em 62,5% nos anos finais do ensino fundamental, da mesma forma atuantes no ensino médio, enquanto que 12,5% atuam nos anos iniciais do ensino fundamental e da mesma forma na EJA. Foi levantados dados da utilização dos professores como formativa, 50% dos professores utilizando, diagnóstica, 75%, somativa, 87,5% e comparativa, 12,5%. Nesse sentido, as avaliações formativas são para verificar o progresso e as dificuldades de aprendizagem dos estudantes. A avaliação diagnóstica, ela é realizada para conhecer os estudantes e seus conhecimentos prévios e identificar suas necessidades. Já a avaliação comparativa possibilita a reflexão sobre o que foi aprendido e o que ainda precisa ser ensinado. E, por fim, a avaliação somativa é o que determina o grau de domínio dos conteúdos pré-estabelecidos. Sendo uma das perguntas, você considera que suas avaliações servem para... deixamos em caixa para os professores marcarem quantas forem necessárias. Primeira, gerar possibilidades de reconhecer as dificuldades dos estudantes e ajudá-los a superá-las. 87% dos professores acham essa avaliação benéfica. Compor a nota final do bimestre, 62,5%. Classificar e separar os alunos que compreenderam as quais não compreenderam, 12,5%. Registros obrigatórios do sistema da rede em que leciona, 50%. Esse é o peso. O interessante dessas respostas é a gente notar que, a partir da perspectiva de Lucchesi, a primeira resposta é o que vem baseando a sua obra. Então, é gerar possibilidades de conhecer as dificuldades dos estudantes e ajudá-los a superá-las. E com isso, a gente viu que na pesquisa, 87% dos professores citaram essa perspectiva de avaliação. Mas, em contraponto, 50% deles acreditam que a avaliação ela é só um registro obrigatório para o sistema da rede, que eles lecionam. Enquanto que mais de 60% compõem a nota, é só para compor a nota final do bimestre. Então, são conceitos que ficam um conceito sobrepondo o outro. E, às vezes, eles não têm clareza daquilo que é realmente um conceito de avaliação formativa. Outra pergunta também que nos intriga é a relação do uso de testes, de provas, de avaliações, como instrumento de punição ou a parte de disciplinas em sala de aula. Então, teve a contextualização de respostas de 75% não e 25% dos professores falando que já usou instrumentos aí de prova, de teste, como punição para controle da sala, de modo a disciplinar seus estudantes. A última pergunta do nosso questionário era quais instrumentos de avaliação e aprendizagem os professores mais utilizavam na sala de aula. E as respostas ficaram com mais de 80% como provas e testes escritos. Além disso, 75% deles responderam que utilizam produções coletivas e individuais de trabalhos e pesquisas. 62% deles apontaram que usam a observação de desempenho como um instrumento avaliativo. 50% deles usam simulados e também listas de exercícios. E 25% desse público relatou que faz relatórios ou resumos de conteúdos trabalhados em sala e, por fim, 12,5% deles utilizam como uma forma de avaliação atividades para casa.
A partir dessa pesquisa, a gente vê que é interessante lembrar que a escola é um espaço de construção de conhecimento de maneira ativa e crítica e perceber que cada estudante tem um conhecimento prévio, formas diferentes de aprendizagem e que a escola não é um espaço de uma corrida contra o outro, e sim uma construção coletiva de saberes. E, portanto, significa que o professor necessita de múltiplos instrumentos para avaliar esse estudante e construir uma trajetória de aprendizagem de uma forma significativa. Deste modo, nos despedimos à revisitação da obra de Cipriano Lucchesi. Diante de um assunto tão relevante que é a perspectiva da avaliação, nós encerramos o nosso podcast para que todos os professores possam começar a repensar suas práticas e analisar quais as formas de avaliação eles estão utilizando dentro da sala de aula e se elas realmente contribuem para uma perspectiva formativa e que desenvolva esse estudante nos seus saberes e conhecimentos e habilidades também para o seu futuro. Então vamos ficando por aqui. O Pode Avaliar agradece a participação de todos. Queria agradecer a todos os professores, todos os articuladores aí que prezam uma nova educação, a busca pelo conhecimento, toda essa relação educacional, né? Então um grande abraço a todos. Fica a minha despedida aí para vocês. Também me despeço e agradeço a atenção de todos. Até a próxima! Até a próxima.